irmãos, paz do Senhor a todos. Nós estamos hoje, mais uma vez, começando mais uma live de louvor e adoração ao Senhor. Mais uma live onde a gente tem o privilégio de podermos estar nos nossos lares, cantando ao Senhor, exaltando ao Senhor, bendizendo a esse Deus maravilhoso que nós servimos. Então, eu quero te convidar desde já a você se juntar aí com sua família, se juntar aí com seus familiares, no seu sofá, na sua casa, para que nós possamos adorar o Senhor todos juntos. Como nós temos mencionado, nós estamos somente em 2 plataformas agora, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Nós estamos sugerindo sempre que você, se puder, migrar para o YouTube, porque há uma facilidade maior de você poder jogar na televisão, se a sua TV for Smart, e você então compartilhar todo mundo junto com seus irmãos, com seus familiares, melhor dizendo, você poder então assistir junto, tem essa possibilidade e essa oportunidade. Eu só queria confirmar aos irmãos se o áudio está tudo ok, se está tudo na imagem ok, para que os irmãos pudessem confirmar para a gente aí. Você também tem a oportunidade de estar enviando esse link para as pessoas, então hoje nós vamos adorar o Senhor todos juntos, então se você quiser, por favor, envie esse link para os seus irmãos. Convide as pessoas para participar conosco nessa noite em adoração ao Senhor. Vamos então, meus irmãos, nesse momento já em oração, agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos estar em comunhão, no sentido com a nossa família, melhor dizendo, porque a gente fala de comunhão virtual, mas é muito difícil porque nós não estamos juntos, então é uma comunhão entre nós mesmos, nos nossos lares, tendo o privilégio de podermos ouvir uma só palavra, cantar as mesmas canções. Então, vamos glorificar o Senhor, exaltar o Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo privilégio de podermos estar juntos cantando ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar, Senhor, nas nossas casas, cultuando ao Senhor, cantando ao Senhor, orando aquele que nos salvou. Então nós estamos nessa noite, Senhor, gratos pelo privilégio, gratos pela oportunidade, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos conduzir, pedindo ao Senhor que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, nos ajudando, Senhor, nessa noite. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pedimos que o Senhor possa ter misericórdia sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos ajudar nessa noite. Nós queremos, Senhor, te cultuar, queremos prestar um verdadeiro culto, um verdadeiro louvor ao Senhor, dar o nosso melhor. Então, Senhor, nos ajude nessa noite, Senhor, nos capacite nessa noite, perdoe os nossos pecados que nos separam do Senhor e nos ajude, Senhor, a nos aproximar do Senhor. É o desejo do nosso coração, Senhor, te adorar, é o desejo do nosso coração, Senhor, te bendizer, é o desejo do nosso coração, Senhor, estar diante do Senhor. Então, nos use, Senhor, nos abençoe, tenha misericórdia de nossas vidas. Senhor, receba a nossa adoração, o nosso culto nessa noite. Nós estamos, Senhor, separados, Senhor, de uma forma física, mas estamos juntos, Senhor, em adoração ao Senhor. Então receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos cantar umas canções. Nós vamos cantar algumas canções. Hoje nós vamos estar iniciando a nossa série de mensagens sobre a carta de 2 Pedro. Então eu quero te convidar também, que daqui a pouco nós vamos estar falando sobre ela, vamos estar meditando nela e vamos estar também trazendo alguns contextos históricos. Então eu queria te convidar a estar junto conosco também nessa noite. Então vamos cantar. A presença de Jesus.
a oportunidade de louvar o Senhor, de sentir a sua presença, de sentir a sua presença em nossas vidas. Então, nessa noite também é dia de adoração ao Senhor, nessa noite também é dia de glorificação ao Senhor. Então vamos cantar a um doce Espírito na nossa casa, a um doce Espírito aonde nós estamos. A um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos adorando a esse Deus maravilhoso, estamos cultuando a esse Senhor maravilhoso. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer
irmãos, nós vamos agora, antes de continuar as nossas canções, para você que não tem nos acompanhado na nossa igreja, nós temos o costume de fazer uma série de mensagens positivas, e toda vez que nós começamos a série de mensagens, nós trazemos então o contexto histórico da carta, nós falamos sobre o contexto histórico, nós trazemos então algumas informações pertinentes à carta, pertinentes à carta. Então nós já queremos, antes de nós cantarmos algumas outras canções, nós queremos trazer então essa informação importante para que a gente possa então estar estudando essa carta, expondo essa carta durante os domingos e fique de uma forma muito clara. Então hoje nós vamos começar, só queria confirmar se no Facebook está tudo ok? Nós vamos começar hoje, meus irmãos, uma série de mensagens sobre 2 Pedro. Então, para que se torne algo mais claro, aonde nós vamos ler a carta e vamos meditar, nós sempre, quando iniciamos nossa igreja, nós trazemos o contexto histórico. Então, eu quero hoje trazer esse contexto histórico para que não fique muita informação durante o sermão, porque nós vamos hoje pregar em somente 4 versículos, mas a ideia de Pedro aqui parece que era algo urgente que ele queria falar, então Pedro traz muitas informações nos primeiros versículos, então nós vamos dividir, depois nós vamos cantar mais algumas canções aqui. Então, a segunda carta de Pedro, da qual nós vamos estudar desse domingo em diante, todos os domingos nós vamos estudar ela, traz umas informações importantes para que a gente possa estar estudando, porque Pedro, de uma forma muito clara, onde o próprio nome já diz da carta, Pedro é o autor dessa epístola. Só que muitos acabam não concordando e não estão de acordo com a autoria de Pedro, porque há uma carta que é muito clara de que foi Pedro quem enviou, quem escreveu, que é a carta de 1 Pedro. 2 Pedro, então, ela traz uns questionamentos durante a história muito grandes, dizendo que não foi o apóstolo Pedro quem escreveu essa carta. Muitos questionam a sua canonicidade, dizendo que ela nem foi Pedro, nem era para estar no cânon, porque argumentam algumas informações que nós vamos falar sobre isso. Uma das grandes informações que dão, dizendo que Pedro não foi o autor, é o estilo de grego que, para você que não sabe, as cartas, os evangelhos, todo o Novo Testamento foi escrito em grego e o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, o grego que Pedro escreve, 1 Pedro e 2 Pedro, são muito diferentes, então muitos argumentam que por ser diferente, não foi a mesma pessoa que escreveu, então começa então a descaracterizar a sua autoria, principalmente considerando como uma carta que nem foi Pedro que meditou, que nem foi Pedro. Meus irmãos, nós tivemos uma pequena queda aqui agora no YouTube, então eu queria já pedir a você que pudesse estar no Facebook. Então aconteceu uma queda aí, a gente não sabe o que houve, mas a gente então queria passar para você essa informação para que você pudesse estar no nosso Facebook agora, para que você pudesse estar acompanhando essa série de mensagens então. Então você que está no YouTube, por favor, se puder, migre para o Facebook, que é muito importante para que os irmãos possam estar conseguindo acompanhar. Nós tivemos uma queda aqui agora, inesperada, a gente não sabe por quê. Então, o que a gente pode falar então, meus irmãos, é que essa carta de 1 Pedro, então, é considerada por muitos como a carta que não foi Pedro quem escreveu. Então, pessoas que escreviam as cartas começavam-se então, as pessoas que estudavam as cartas começavam-se então a argumentar de que não foi Pedro quem escreveu, que não foi o apóstolo. Então, por fato do grego ser muito diferente, por fato do grego ser muito distante uns dos outros, muitos consideram que não foi Pedro quem escreveu e começa então a uma crítica infundada, às vezes uma crítica muito firme sobre essa questão. Então, a primeira carta de Pedro ela é muito delicada, enquanto a segunda ela é muito abrupta. Ela tem uma informação muito mais rigorosa, uma informação muito mais firme, e isso acontece nessa carta. Muitos afirmam, então,
olhando para a carta, de que Pedro, ele escreveu uma carta e de que a segunda, outra pessoa escreveu no lugar dele. É umas informações que também dão. Só que isso, meus irmãos, são subjeções. Não temos como afirmar isso. É algo que nós precisamos pensar, sim, mas é algo que não há uma informação muito correta aqui, porque 1 Pedro é claro que foi Pedro quem escreveu, e 2 Pedro não é pelo fato de ter uma escrita diferente que não foi o apóstolo quem escreveu. Então essa é uma informação muito importante. Então os comentaristas afirmam de que é natural mesmo um autor mudar o seu estilo. É natural escrever uma carta com estilo e é natural, por exemplo, escrever uma segunda carta que não tem as mesmas palavras ou o mesmo estilo. Isso também acontece conosco. Dependendo do assunto, nós temos mais eloquência e facilidade para escrever. Então, Pedro escreve uma carta de um estilo, escreve uma segunda carta de um estilo. E é assim que nós precisamos entender, e é assim que nós precisamos, então, entender que essa carta também foi escrita por Pedro. Então, por causa dessas questões, Pedro foi uma das cartas que demoraram, então, a entrar no cânon bíblico. Por causa dessas questões, Pedro, então, a segunda carta de Pedro foi uma carta que demorou a entrar no cânon, demorou, então, a ser considerada como uma carta de Pedro e começou a ser desvalorizada por isso. Então, por causa dessas questões, essa segunda carta de Pedro, ela demorou então a ser considerada como uma carta realmente do apóstolo. Ela só veio a ser reconhecida como canônica no ano 200 depois de Cristo, muito depois das outras cartas, ela vem então sendo considerada como uma carta canônica. Então, pela dificuldade de muitos em afirmar que foi o apóstolo quem escreveu, demorou-se então a considerar que realmente era uma carta enviada pelo apóstolo Pedro. Só que a gente olha, meus irmãos, nas Escrituras e nós podemos perceber de que há um testemunho externo e um testemunho interno dessa carta que provam realmente a autoria de Pedro, que provam realmente que foi o apóstolo quem escreveu. Há diferenças sim na carta, mas há semelhanças também na carta que provam que há o mesmo autor, que foi o mesmo apóstolo quem direcionou, que foi o mesmo servo do Senhor quem escreveu, alertando a sua igreja sobre os acontecimentos que iam ter, sobre as situações que eles iam enfrentar. Então, enquanto a primeira carta de Pedro trata de uma perseguição, trata de um perigo externo, que era a perseguição que a igreja estava enfrentando, a segunda já trata de um perigo interno, que era a heresia, que estava infestando a igreja. A segunda carta de Pedro, ela vai tratar aos nossos corações sobre essa questão das heresias que estavam sendo disseminadas durante a igreja, que estavam sendo lançadas dentro da igreja e contaminando toda a igreja. O principal tema dessa carta é a ameaça então gnóstica que estava inundando a igreja. Falsos mestres que estavam deturpando os ensinos de Cristo. Pedro aponta para a soberania das Escrituras e de Cristo em meio a essa confusão, então, gnóstica. O que acontece, então, aqui, meus irmãos, é de que Pedro escreve alertando a igreja sobre as heresias. Pedro escreve alertando a igreja sobre os ensinamentos que estavam sendo ditos ali no meio da igreja, que estavam deturpando a igreja e que estavam contaminando a igreja. E essa é uma famosa heresia chamada gnosticismo. Então é por isso que é importante a gente entender de que Pedro, quando escreve, Pedro, quando ele fala, Pedro, quando ele coloca, então, essa carta, essa segunda carta, Pedro está escrevendo com um objetivo muito claro, de que era combater uma heresia que estava entrando nas igrejas, que estavam distorcendo as Escrituras, que estavam tirando a centralidade de Cristo e que estavam levando, então, as pessoas à perdição. Então, o gnosticismo era uma heresia que estava sendo lançada no meio da igreja, que estava sendo lançado então no meio daquela sociedade, e Pedro então escreve essa segunda carta alertando sobre isso.
O gnosticismo ele era uma mistura de crenças do cristianismo, do judaísmo e de religiões de mistério, e também do dualismo grego, que eram algumas situações de esoterismo que acontecia. Era uma ameaça que tinha na igreja, e era uma ameaça de que os apóstolos enfrentavam. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, ele diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Então era uma heresia que estava infestando as igrejas, que estavam dizendo e negando a divindade de Jesus Cristo. Pedro, então, o grande apóstolo Pedro, preocupado com essa intenção maliciosa de alguns falsos profetas, de que estavam inundando as igrejas com isso, que estavam infestando as igrejas com isso, Pedro então fica extremamente preocupado. Pedro então fica extremamente angustiado, escreve essa carta alertando, escreve essa carta dizendo para as pessoas que precisavam entender, precisavam compreender e precisavam discernir sobre essas situações que estavam investindo. Cristo, então, para esse grupo gnóstico, esse grupo que investia na igreja, Cristo é uma emanação, o Redentor espiritual que vem ensinar os seres humanos a sua real natureza e habitação. Eles afirmavam que Cristo, ele na verdade não era Deus, era uma pessoa iluminada, uma pessoa que tinha uma áurea legal, uma pessoa que tinha uma vida bacana, mas que não era Deus na sua plenitude. Uma controvérsia dentro do gnosticismo, então, afirma que Jesus ele tinha uma aparência divina, mas ele não era divino. Era como se fosse talvez até um fantasma, em algumas situações eles afirmavam. Então Jesus ele tinha uma aparência divina, mas não era divina. Jesus sozinho, para esse grupo, Jesus sozinho não salva ninguém. Ele apenas ajudava. A salvação era obtida pelo autoconhecimento. Então, para esse grupo, então, a salvação era obtida pelo autoconhecimento, pelo aquilo que eles conheciam, não pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles não negavam a Jesus, dizendo que Jesus não era uma pessoa importante. Eles até afirmavam que Jesus era uma pessoa importante, mas que ele não era o único caminho, que ele era um dos modos, uma das pessoas que indicavam direção, e que você seguindo ele, a direção que ele estava dando, você poderia chegar a um autoconhecimento pleno de Deus, e poderia chegar a um autoconhecimento pleno de si, e poderia se salvar. Essa era uma das afirmações deles. Eles acreditavam também que a alma era a parte do homem boa, enquanto a matéria, o corpo, era a parte do homem ruim, e que a salvação era de acordo com o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você se autoconhecer, parece até algumas informações que dão hoje nas igrejas, né? Infelizmente. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você se vê dentro de si, você consegue então, para esse grupo gnóstico, você consegue então se libertar dessa matéria ruim, que é o corpo, e consegue então ser salvo. Essa era a visão que eles tinham, essa era a visão que eles ensinavam, dizendo de que a salvação se dá pelo autoconhecimento. Eu me conheço, eu começo a me conhecer, eu começo com esse processo de autoconhecimento interno e, consequentemente, esse processo me levará a uma salvação. É essa a afirmativa que eles tratam, é essa a informação que eles colocam. Então, tal salvação é oferecida assim, dessa forma, era obtida dessa forma. Então, a palavra grega que esses homens usavam, eu não estou pregando ainda, tá, meus irmãos? Só estou dando contexto. A palavra grega que esses homens então usavam era gnose, que era conhecimento. A palavra grega que eles usavam é dizendo: quanto mais você se conhece, mais você se autoconhece, você então consegue chegar à salvação. Por isso, meus irmãos, que Pedro constantemente nos seus textos, no texto aqui de 2 Pedro, ele fala sobre conhecimento. É por isso que Pedro fala sobre conhecimento constantemente. É por isso que Pedro constantemente cita a palavra conhecimento, porque ele não usa a palavra que eles diziam, que era gnose. Pedro já citava a palavra epignosis, que fazia referência a um conhecimento profundo da pessoa de Jesus Cristo. Então Pedro não usava a mesma palavra no grego, usava outra palavra dizendo que o conhecimento, a salvação, ela veio obter através de Cristo. Esse era o apontamento que ele fazia.
Por isso Pedro, nessa carta, ele destaca tanto o conhecimento de Deus. Você vai ver constantemente Pedro citando conhecimento, conhecimento, conhecimento. Os falsos mestres ensinavam um conhecimento místico e esotérico. Pedro foca no conhecimento de Cristo, o Redentor da nossa alma, o nosso Salvador. Hoje, o veículo principal para esse grupo gnóstico, a propagação do gnosticismo, acontece pela nova era. Essa heresia é devastadora, assim como outras. E chega destruindo a igreja, chega contaminando a igreja, chega então dilacerando a igreja. Deturpa os princípios bíblicos e muitos vão para o inferno acreditando que aquilo é verdade. Um evangelho muitas vezes ensinado de uma forma híbrida, um evangelho misturado, sincrético, é o que mais nós podemos perceber hoje em dia. Infelizmente, meus irmãos, as escrituras não são a base da argumentação desse grupo e de tantos outros grupos. Infelizmente, as escrituras, elas não são a base argumentativa, elas são um pretexto para afirmar aquilo que eu quero, elas são um pretexto para afirmar aquilo que eu acho bacana. Elas não são mais a base de ensino de muitas igrejas, mas o meio pela qual os meus pensamentos são implantados. E isso muitas vezes, na nossa realidade, é fácil da gente perceber, é fácil da gente ter uma noção de como acontece. Isso é fácil a gente perceber porque hoje em dia, constantemente, as escrituras estão sendo destratadas, sendo colocadas de qualquer jeito. Na hora de expor um sermão, na hora de pregar um sermão, na hora de falar sobre a palavra do Senhor, as escrituras nem são tão citadas como deveriam. Elas são agora somente um caminho que as pessoas usam para argumentar aquilo que elas acham melhor. Então, meus irmãos, isso é fácil de perceber. Uma pessoa que nem leva a Bíblia para o púlpito não está se importando com as verdades do Evangelho. Uma pessoa que vai pregar o Evangelho e não leva a Bíblia para o púlpito é uma pessoa que não está se importando com o Evangelho. Se uma pessoa nem abre as Escrituras, não está pregando, está palestrando sobre um ponto das Escrituras, ensinando ensinos do seu coração. Quer ver um exemplo claro? Se a pessoa abre o texto e nunca mais volta para ele, então você pode fechar a Bíblia. Ele não está se importando com ela, e sim com aquilo que ele quer falar. É isso que tem acontecido, e é assim que as heresias vão chegando. Assim começam as heresias, pensamentos humanos em pé de igualdade com o ensinamento das Escrituras. É assim que inicia-se então uma heresia. Muitos dizem, já tenho minha pregação, só falta achar o texto bíblico. Onde o correto seria, o texto explica o próprio texto. Daqui sai a argumentação e exposição, onde o Espírito Santo fala aos corações. O Espírito Santo, meus irmãos, ele usa a palavra de Deus para convencer o homem do seu pecado. O Espírito Santo usa as Escrituras para convencer o homem do seu pecado, de quão pecadores nós somos. Se não tem a palavra de Deus, não aponta para Jesus. Se não aponta para Jesus, não há salvação. Infelizmente, as heresias estão sendo disseminadas dessa forma. Para quem então Pedro endereçou essa carta? Ele diz no versículo de número 1, aos que conosco obtiveram fé. Ele fala sobre os que conosco obtiveram fé. Foi endereçada às igrejas e indivíduos. Ela circulava, então, essa carta era uma carta que circulava entre as igrejas. É provável que os destinatários sejam os mesmos da carta de 1 Pedro. Porque Pedro, na segunda carta, aqui no capítulo 3, versículo 1, ele diz que essa é a segunda carta que vos escrevo, ou seja, as mesmas pessoas leram, as mesmas pessoas foram então levadas e ensinadas por Pedro, ou seja, os cristãos da Ásia Menor, que eram judeus e gentios. A carta então foi escrita perto da morte de Pedro. O versículo 13 e 14 nos deixa claro que Pedro estava próximo a morrer. Então a carta foi escrita próximo à sua morte. Então era como se ele estivesse escrevendo então um testamento antes da sua partida. Essa carta então é como se Pedro estivesse se despedindo. Mas antes de se despedir, ele dá algumas orientações e preocupações com a igreja. Lembre-se, quando Pedro pecou negando Jesus, Jesus então o chama, depois da sua ressurreição,
fala com Pedro e orienta ele para cuidar do seu rebanho, cuidar das suas ovelhas, pastorear. Aqui, mais uma vez, nós vemos o pastor Pedro, o grande homem que Deus chamou, convertido já, entendendo de que ele precisava guardar a igreja contra os falsos ensinos. Essa segunda carta vai falar sobre as heresias. Nós vamos falar sobre isso durante essa carta, vamos falar sobre os falsos ensinos durante essa carta, vamos falar sobre os falsos profetas também durante essa carta. Que Deus te abençoe e que Deus possa nos abençoar. Nós vamos cantar mais uma canção. Eu queria te convidar que você abrisse sua Bíblia aí, por favor, na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos começar essa série de mensagens. 2 Pedro 1. Meus irmãos, desde já nós pedimos desculpa a você que estava no YouTube, teve um problema aqui no computador, não sei, alguma situação caiu aqui, então para que nós não paremos, então nós vamos continuar. Então, se você quiser, por favor, convide alguns irmãos para que estejam com você nessa live de hoje. Então, nós vamos começar a expor, então, 2 Pedro. Meus irmãos, nós demos aqui um apanhado geral, nós resumimos por causa do tempo da live, para a live não ficar muito grande. Então, eu quero desde já dizer que tem muitas informações aqui que nós podemos, então, trazer. Então, eu te convido você a ler alguma carta, a ler a carta, não ler algum livro comentado também que fala sobre Pedro, segunda carta de Pedro, que você vai ter uma informação muito maior. Nós resumimos aqui por causa da live e nós vamos expor agora apenas 4 versículos e tentamos resumir também algumas informações para que nós possamos então não ficar com uma live muito grande, muito extensa, porque
Pedro, a intenção aqui, a ideia de Pedro aqui no seu início da sua carta, como eu falei, Pedro ele já estava caminhando já para a morte, ele sabia que ele ia morrer, ele escreve falando sobre isso. A impressão que dá é que Pedro estava tão preocupado com essa situação que nos primeiros versículos ele bombardeia informação. Ele escreve tanta coisa importante, dizendo, olha, ouçam, leiam isso logo, vocês precisam ler, vocês precisam entender o que vocês precisam, o que está acontecendo, o que estão fazendo, vocês precisam entender isso, precisam compreender. Então o alerta de Pedro aqui, o alerta do pastor aqui, Pedro, era preocupado com as igrejas, preocupado com o rebanho de Jesus Cristo que estavam se perdendo por falsos ensinos, por falsos profetas. Então, é nisso que nós vamos pensar e nisso que nós vamos meditar. 2 Pedro, capítulo 1, diz assim no versículo de número 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estar diante do Senhor, pela oportunidade de podermos orar ao Senhor e pela oportunidade de podermos, Senhor, agora nesse momento expor a sua palavra. Nós pedimos humildemente que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa, Senhor, perdoar as nossas falhas, a nossa limitação em expor o texto sagrado. Pedimos que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, nos esconder atrás da sua cruz e que o seu nome seja exaltado. Senhor, por favor, nos ajude, Senhor, nesse momento a compreender o que a sua palavra tem a dizer. Nos ajude nesse momento, Senhor, a entender o que o Senhor inspirou Pedro a escrever. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática o que a sua palavra tem nos ensinado. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor já tem falado no nosso coração. Nos ajude, Senhor. Transforme o nosso ser através da sua palavra, nos confronte através da sua palavra e nos ajude, Senhor, a ser pessoas melhores através da sua palavra. Por favor, Senhor, nós entregamos as nossas vidas em suas mãos, clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje então iniciamos essa carta. Hoje em dia, quando nós olhamos para essa carta, ou olhamos para os textos bíblicos, nós somos confrontados constantemente a uma mudança. E isso é algo que tem que acontecer, porque ao ler as Escrituras, ao nós compreendermos as Escrituras, nós precisamos então entender isso e precisamos compreender isso. Hoje em dia, o número de evangélicos no Brasil, ele tem aumentado de forma gradual. Gradativamente tem aumentado o número de evangélicos no Brasil. Isso deveria proporcionar, então, na sociedade, uma mudança contundente. É natural isso e deveria acontecer, uma mudança contundente na sociedade, porque se o número de cristãos aumentam, se o número de cristãos então cresce, então automaticamente tem que aumentar então alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que acontecer. Isso deveria então proporcionar talvez uma grande mudança, já que nós somos servos do Senhor, então devemos agir como Ele agiu, consequentemente anunciando a salvação e a transformação que Ele fez no nosso coração. Se aumenta então o número de cristãos, deve aumentar automaticamente uma mudança no meio da sociedade, porque nós estamos buscando o Senhor e devemos ser semelhantes a Ele. Promovendo então, no meio de uma sociedade, uma mudança pautada no amor de Jesus Cristo. Isso deveria acontecer e é algo natural de acontecer. Só que isso, meus irmãos, não tem acontecido. Não tem, então, acontecido uma situação dessa. O número de cristãos aumenta, mas ao mesmo tempo a criminalidade também aumenta. O número de cristãos aumenta, mas ao mesmo tempo as circunstâncias ruins do nosso país aumentam. Por quê?
que isso tem se dado? Por que que a gente não consegue ver uma diferença? Porque, meus irmãos, infelizmente, muitos se denominam cristãos, mas não se importam com os seus atos. Muitos se dizem cristãos, mas agem da mesma forma quando não eram cristãos. Muitos dizem que são regenerados, transformados, modificados, mas agem como se não fosse uma nova criatura. Muitos estão agindo durante a sociedade como se fossem iguais a todos. Porque eu sou cristão, não posso fazer. Infelizmente, as pessoas começam a questionar e conjecturar algumas coisas e começam então a dizer de que eu sou cristão e eu posso fazer o que eu bem entender. Você é livre, claro, nós somos livres para fazer algumas coisas, mas não para pecar. Nós fomos livres do pecado, fomos libertos. Então não devemos viver uma vida que não glorifique ao Senhor. Então, é isso que tem acontecido sempre com a justificativa. As pessoas agem com a justificativa. Eu sou um cristão e eu entendi que Deus é amoroso e misericordioso. Então, consequentemente, Deus ele me perdoará dos meus pecados. Esquecendo que os princípios bíblicos ensinam que aquele que é do Senhor foi livre do pecado e não para o pecado. Pecar não deve ser uma característica de um verdadeiro cristão, mas um acidente da nossa caminhada. Não deve ser algo rotineiro, cotidiano, mas algo que não deve acontecer. Algo que aconteceu e não deveria acontecer novamente. Com certeza, a ideia de Pedro aqui está na certeza da salvação. Pedro está afirmando, abrindo a sua segunda carta, enriquecendo os seus leitores a respeito de grande verdade sobre a salvação. Pedro inicia a sua carta falando sobre a salvação em Cristo Jesus, dizendo sobre a origem da salvação, sobre a suficiência de Jesus Cristo e sobre o propósito da salvação. Pedro inicia sua carta falando: Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo. Ele está falando aqui que ele é um servo e de que é um apóstolo. É interessante que essa distinção de palavras, e Pedro cita propositalmente. Ele fala sobre servo, fala sobre apóstolo, fazendo uma distinção entre elas propositalmente, porque servo aqui vem da palavra grega doulos, que é um escravo comprado, dizendo, ele está afirmando: eu sou um servo de Jesus Cristo, eu fui comprado com ele, dizendo sobre algo, mostrando a sua, vamos dizer assim, a sua humildade nesse sentido, porque logo em seguida ele fala sobre o apóstolo, que está mostrando a sua autoridade, da qual o Senhor o enviou, da qual o Senhor o colocou ali. Então Pedro, ele fala sobre que ele é servo, sobre que ele era apóstolo, dizendo sobre a sua característica de servir ao Senhor, de como o Senhor o chamou. Então ele diz: eu sou servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro aqui fala do dom que Deus dá para que creiamos nele. Assim como os leitores, Pedro também foi alcançado pela graça de Deus. É interessante que Pedro, ele por ser servo e também apóstolo, ele poderia falar assim: poxa, eu fui alcançado por uma graça diferente de vocês. Eu fui alcançado por um favor diferente de vocês, porque eu fui chamado de apóstolo. Não, ele se coloca como servo, escravo comprado do Senhor, e como apóstolo dizendo: olha, eu escrevo a vocês que foram alcançados pela mesma graça que eu fui. Eu escrevo a vocês que foram alcançados e transformados pela mesma obra. Deus, meus irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Deus nos fez nascer de novo pela mesma graça. Da mesma forma que eu fui alcançado pelo Senhor, você também foi alcançado pelo Senhor. Da mesma forma que eu fui transformado pelo Senhor, você também foi transformado pelo Senhor. Da mesma forma que o Senhor me arrancou do império das trevas, também o Senhor te arrancou. Não há distinção de graça, como se a gente pudesse bater no peito dizendo que nós somos melhores uns dos outros. Pedro aqui bota todo mundo no mesmo nível, dizendo: olha, nós fomos alcançados pela mesma graça, mediante a mesma fé. O Senhor nos salvou, o Senhor nos encheu, o Senhor nos restaurou. É essa afirmativa que Pedro está dizendo aqui. E ele encerra esse primeiro versículo dizendo: Deus e Salvador Jesus Cristo,
Por que Pedro fala isso? Pedro aqui foca na divindade de Cristo. Ele diz: preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Lembre-se como eu falei, quando eu estava iniciando aqui, falando sobre o contexto, os gnósticos ensinavam que Cristo não era Deus. E se Cristo não é Deus, nós não fomos salvos, porque somente uma pessoa sendo Deus, uma pessoa que não pecou, uma pessoa que não foi contaminada pelo pecado, poderia pagar a nossa dívida, poderia pagar quitar os nossos pecados e poderíamos então hoje sermos salvos. Se Cristo não fosse Deus, se Cristo não é Deus, então nós ainda estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Paulo fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo também, lá em 1 Coríntios 15. Então, se eu e você não conseguimos entender que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é tão poderoso quanto o Pai, que na Trindade Santa eles são coeternos, coiguais, então nós não cremos no mesmo Cristo. É interessante que nós precisamos entender que Pedro, quando ele foca no versículo 1, encerrando o versículo 1, ele fala Deus e Salvador. Ele foca diretamente na Trindade. Ele está falando na divindade, perdão. Ele foca diretamente na divindade de Cristo, afirmando categoricamente: o quem me salvou, quem me regenerou, quem te regenerou, quem te salvou foi Cristo Deus. Pedro está afirmando a divindade de Jesus propositalmente. Ele está falando de que a salvação vem por meio de Deus e não de um conhecimento externo a Ele. Pedro está afirmando de que a nossa salvação foi comprada por Deus, foi paga, quitada por Deus, não conquistada através a parte dele, longe dele. É isso que Pedro está dizendo, que nós não fomos alcançados por qualquer um, mas por Cristo, o Deus encarnado. Pastor, por que é importante a gente entender isso? Porque muitas vezes nós olhamos para a Trindade e consideramos Cristo um ser inferior. Muitas vezes nós consideramos Cristo um ser menor. E se a gente considerar Ele um ser menor, um ser criado, um ser que não é divino plenamente como o Pai e como o Espírito Santo, então nós não temos a salvação. Nós não fomos alcançados por uma graça. Nós não fomos resgatados do império das trevas. Nós continuamos carecendo de um Salvador que nos alcance ainda. Isso que é importante a gente pensar, porque a ideia que era ensinada nas igrejas, a ideia que era ensinada naquela época, era de que Cristo não era suficiente para salvar. A ideia que era ensinada naquela época era dizendo: Cristo não é poderoso para salvar, Cristo não é suficiente, precisa de Cristo mais alguma coisa, precisa do Senhor mais alguma coisa, a obra dele não é suficiente para a salvação. E é isso que Pedro está dizendo. Nós poderíamos pregar, meus irmãos, somente no primeiro versículo aqui, poderíamos ficar somente nesse primeiro versículo, porque já deixa muito claro: Cristo é Deus e Salvador do ser humano, é Ele quem pagou, é Ele quem quitou, é Ele quem regenerou a nossa vida. É importante que a gente pense isso. É interessante que a gente pense isso, meus irmãos, e não perca isso da nossa mente. O nosso Deus, Pai, enviou então um Filho. O Filho, plenamente Deus como Pai, pagou a nossa dívida. E o Espírito Santo, plenamente Deus como Pai, como Filho, nos convence do nosso pecado. É a Trindade agindo em nossa redenção. Então Pedro está muito preocupado. Essa carta Pedro escreve dizendo algo muito importante. Eu volto a dizer, Pedro nos primeiros versículos ele começa a bombardear os seus leitores com informação, porque estavam inundando a cabeça das pessoas com falso evangelho, estavam contaminando as pessoas com falso evangelho. Então Pedro já começa com o pé na porta dizendo: olha, leiam, prestem atenção, nós fomos salvos por uma pessoa que é Deus e que nos salvou e que nos regenerou. Versículo 2 ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça é o favor de Deus a pecadores indignos. E a paz é a condição daqueles que foram reconciliados com Deus
Paulo escreve isso melhor lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, quando ele fala que nós estamos em paz com Deus através da obra redentora de Jesus Cristo. Então, onde há graça, há paz entre nós e o Senhor. Não há paz sem a graça. Não há como eu e você dizermos que somos filhos de Deus, amigos de Deus, se nós nunca fomos alcançados pela graça do Senhor. E Pedro está dizendo, não, para ser alcançado pelo Senhor, é necessário uma graça que estabelece a paz. É necessário ser alcançado por uma graça que vai estabelecer a paz entre nós e o Senhor. Não há como dizer que eu me conheço, que eu me autoconheço e eu posso agora conquistar a salvação. É isso que Pedro está dizendo, que o pleno conhecimento, ele fala, o pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro diz que através do conhecimento profundo de Deus, com oração, estudo da palavra, com adoração, comunhão, Deus fortalece a nossa fé e a nossa santificação. Pedro liga o crescimento espiritual ao conhecimento de Deus. Não há como experimentar da paz de Deus e de sua graça a parte de Jesus. Meus irmãos, essa história que quando as pessoas anunciam a salvação sem falar de Cristo, não há como salvar. Se Cristo não foi anunciado, Ele não é o seu Redentor. Pastor, como? Simples. Pedro, quando escreve aqui, ele está escrevendo num contexto. Nós poderemos agora citar um exemplo de um contexto nosso, como muitos pregadores fazem. Vamos pregar aqui sobre Davi e Golias, e pega-se então, joga sua pedra sobre o seu gigante, fala-se o tempo todo para o homem, foca-se o tempo todo no coração humano, foca-se o tempo todo naquilo que o homem quer ouvir, e no final das contas, sem citar Cristo, sem citar a sua obra redentora, sem citar a graça, sem citar arrependimento, a pessoa ainda faz um apelo dizendo, quem quer aceitar Jesus? Como? Se ele nunca foi anunciado. Como? Se ele nunca foi exposto. Então Pedro está dizendo que o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que promove no nosso coração o arrependimento. É o Espírito Santo quem usa a palavra de Deus, quem aponta para a obra de Jesus Cristo e que me mostra o quão pecador eu sou, o quão carente eu sou e o quão dependente eu sou do Senhor. É Ele quem nos desafia. A principal preocupação de Pedro, meus irmãos, é que os cristãos conheçam verdadeiramente o Senhor. A ideia de Pedro nessa carta, a ideia de Pedro nesse início de carta é dizer, vocês precisam ter um conhecimento pleno de Cristo. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele quem nos regenerou. É isso que Pedro está dizendo, que essa é a tese central de toda essa carta. Conhecer o Senhor, experimentar mais do Senhor, frutificar para a glória de Deus, não através de um conhecimento místico, não através de um conhecimento esotérico, não a parte das Escrituras, mas conhecer o Senhor, é ter intimidade com o Senhor, é frutificar através da busca ao Senhor. É isso que ele está dizendo, ele está mostrando, meus irmãos, que é importante não menosprezar as Escrituras, não distorcer as Escrituras, não se confundir com os falsos ensinos que tem feito aí. Podemos, meus irmãos, não ver o nosso Deus com os nossos olhos. Podemos não ver, mas podemos ouvi-lo através da palavra. É esse conhecimento que Pedro está apontando. É ela que fundamenta a nossa caminhada cristã e não a nossa caminhada cristã que fundamenta a Bíblia. É a Bíblia que fundamenta quem nós somos e não nós que vamos fundamentar o que a palavra de Deus é. É necessário ter um desejo ardente de conhecer o Senhor pela palavra. Não adianta buscar Deus fora das Escrituras, você não irá encontrá-lo. Não adianta você querer dizer que tem intimidade com Deus se não há leitura da palavra. Não há como isso acontecer. Não adianta você bater no peito dizendo que você conhece muito bem, se você não tem intimidade, não ler a palavra do Senhor. Ela irá nos nortear, apontar a direção para uma vida de crescimento em Deus. Há uma história que eu queria contar, uma ilustração muito interessante que eu queria contar para vocês. Certo homem foi encontrado pelo Senhor.
o Senhor então o salva, o Senhor então o converte dos seus pecados, mostra então quem ele é, mostra então a sua soberania. O Senhor então resgatou esse homem. Ele queria muito conhecer o Senhor a cada dia mais, era um desejo ardente de seu coração, era um desejo ardente querer conhecê-lo a cada dia. Então ele pensou em algo que poderia ajudá-lo nessa questão. Ele então pensou em algo que poderia então ajudá-lo nessa situação. Ele então pediu à sua secretária que escrevesse as epístolas do Novo Testamento e enviasse para a sua casa pelo correio, para que ele sentisse a sensação de receber a palavra de Deus como na época dos apóstolos. Foi uma história que uma pessoa contou. Era uma alegria todas as vezes que as cartas chegavam, porque ele tinha aquela sensação de que Deus escreveu algo para ele. Ele tinha a sensação de que Deus então colocou algo para ele e ele então estava recebendo. A pergunta que a autora dessa história fez foi a seguinte: se Deus lhe enviasse uma carta pelos correios, onde foi escrita diretamente para você, onde tinha o seu nome na frente do envelope, o nome de Deus como remetente, você não jogaria a carta fora, nem largaria na estante para que ficasse coberta de pó. Se a gente recebesse uma carta assim, nós com certeza leríamos. Se a gente recebesse uma carta assim, nós com certeza, repetidamente, nós leríamos. Deus fala contigo através, então, meus irmãos, da palavra. Deus te ensina através da palavra. Que alegria, não? Entender que essa carta, entender que esses escritos foram direcionados para que eu e você conheçamos ao Senhor. Então, a Bíblia, ela não foi dada para nós nos sentirmos bem, para que nós então nos alegrássemos olhando para nós mesmos. A Bíblia foi escrita para que revelasse a verdade de Deus a nós. Então, da mesma forma que essa história que ilustra, mostrando que nós precisamos entender de que essa carta e que esses textos sagrados são para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse meditar a cada dia. É isso que nós precisamos entender e que Pedro está nos desafiando, que a Bíblia precisa ser lida, que a palavra do Senhor precisa ser lida, que a palavra do Senhor precisa ser meditada. Por isso Pedro fala no pleno conhecimento, como nós dizemos, que já foi mencionado aqui. Por isso que Pedro fala de que é necessário ficarmos então mais calejados, entendendo melhor o conhecimento do Senhor, entendendo melhor as Escrituras. É por isso que Pedro fala de que é necessário ter um pleno conhecimento do Senhor. É por isso que Pedro fala que é necessário nós então guardarmos o nosso coração com um pleno conhecimento do Senhor, para que quando inúmeras situações cheguem, para que quando inúmeras situações apareçam, para que então inúmeros falsos mestres ou heresias cheguem, o nosso coração esteja mais alicerçado no conhecimento de Deus. Pedro está dizendo de que se o pleno conhecimento de Deus não estiver em nosso coração, nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. A ideia de Pedro é de que nós precisamos constantemente entender que nós não podemos ceder à moda, mas a palavra do Senhor. Então Pedro diz, é necessário ter um pleno conhecimento de Deus. É necessário ter um pleno conhecimento do Senhor. É necessário então buscar o Senhor dia após dia. O conhecimento, então, meus irmãos, que traz a salvação, ela não deriva de sentimentos, de intuição, de emoção ou de experiência pessoal. Mas o conhecimento da salvação está centrado na palavra do Senhor, que anuncia o Evangelho. É isso que nós precisamos entender e é nisso que nós precisamos entender. Então, o versículo 3, Pedro diz, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doados todas as coisas que conduzem a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A palavra, quando Pedro diz aqui, visto pelo seu divino poder, é interessante a gente olhar para esse texto, porque divino poder aqui, a palavra poder no grego é dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Ou seja, a ideia de Pedro, quando escreve aqui, é afirmar que através do poder de Deus, a nossa alma foi tirada, arrancada do pecado. A regeneração nos alcançou pelo poder grandioso de Deus. Recebemos dele, de graça, a vida eterna. A provisão para a nossa salvação veio de Deus, mas há um propósito nisso.
E a gente precisa entender que há um propósito nessa salvação. O Senhor nos chamou, nos regenerou com poder, com mão poderosa. E o texto diz, para conduzir a vida e a piedade. Esse poder nos conduz a uma vida piedosa. Esse poder, meus irmãos, nos conduz a um arrependimento constante. Esse poder do Senhor que nos alcançou nos conduz para um relacionamento profundo com Ele em santidade. A salvação que o Senhor nos alcançou, a salvação que o Senhor nos chamou, foi para que nós tenhamos uma vida que glorifique ao Senhor. Ele nos chamou para glorificar a Ele com a nossa vida, com o nosso ser. Então, se nós fomos chamados, fomos regenerados, fomos resgatados, é necessário entendermos que fomos resgatados com um propósito, glorificar o Senhor constantemente. O versículo 4 diz, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Preciosas e muito grandes promessas. Pedro está nos orientando a confiar nas promessas de Jesus para as nossas vidas. Assim como a salvação nos alcançou, suas promessas se cumprirão em nossas vidas. No dia a dia, nós temos o costume de muitas vezes, como está tudo normal, tudo tranquilo, nós temos o costume às vezes de perder o foco no Senhor. Pedro, olhando para a situação, preocupado com o povo, preocupado com a igreja, com os leitores, Pedro então está motivando a olhar para o Senhor. Pedro então está motivando as pessoas a não perderem o foco no Senhor. Pedro então está motivando as pessoas a esperarem, aguardarem na promessa dele. Não apenas numa possibilidade futura, mas numa realidade presente. Pedro sabia, como eu já mencionei, de que iria morrer. Sabia de que a sua vida já estava terminando aqui e de que ele já iria estar com o Senhor de uma forma eterna. E recorda então aquilo que Jesus o prometeu para ele. Por isso que ele fala então no versículo 4, nós somos coparticipantes. É por isso que ele fala, olha só, vocês precisam estar firmes na promessa do Senhor, vocês precisam estar olhando para o Senhor, não olhando para o lado, não olhando para aquilo que estão falando, vocês precisam estar entendendo que Cristo continua sendo o nosso fundamento, vocês precisam estar entendendo de que a obra de Cristo foi que nos regenerou, foi Ele quem pagou, foi Ele quem se sacrificou em nosso lugar. Deus nos resgatou de uma grande condenação para uma grande salvação, meus irmãos. Saímos do tribunal de Deus não como réus condenados, mas como filhos adotivos. E por isso que ele fala, coparticipante, pertencente à família de Deus, com a oportunidade de desfrutar das bênçãos celestiais. Então, quando Pedro fala sobre isso, ele está dizendo que quando nós nos tornamos coparticipantes das bênçãos celestiais, o mundo não tem mais poder sobre as nossas vidas. O que Pedro está dizendo, então, nesses pequenos versículos, é de que nós fomos salvos, regenerados por uma pessoa que é Deus, o nosso Salvador, que nos chamou para ter um relacionamento com Ele, do pleno conhecimento, para ter uma vida piedosa, uma vida de santidade, e também nos chamou para termos esperança nas suas promessas, e de que uma das promessas que Ele nos deu foi sermos da família dEle. Então, quando nós nos tornamos coparticipantes das bênçãos celestiais, o mundo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Não somos atraídos pelo mundo. Por isso que ele fala, livrando-vos, no versículo final do versículo 4, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pedro estava escrevendo a pessoas que alegavam ter um conhecimento do Senhor. Deus estava escrevendo para pessoas que alegavam ter um conhecimento pleno de Cristo, mas que tinham uma vida muito aquém de como deveria ser. Pedro então escreve para um grupo de pessoas que se diziam cristãos, mas que estavam sendo influenciados por outro grupo. Pedro então alerta essas pessoas de que a vida imoral, uma vida em pecado, não é uma vida de um regenerado, não é uma vida de alguém que foi salvo pelo Senhor. Aqueles que compartilham a vida eterna de Deus e Cristo são completamente livres dos efeitos do pecado. O pecado não pode mais dominar, o pecado não pode mais encher o seu coração.
A ideia de Pedro aqui é preocupado com um grupo de pessoas e preocupado com a igreja pelas investidas que estavam tendo, dizendo que você pode ser salvo pelas suas próprias forças, você pode ter uma vida tranquila, pode ter uma vida fazendo a sua vontade, o seu querer, e que você pode ser salvo pelo seu próprio mérito. Aqueles que compartilham a vida eterna de Deus e Cristo são completamente livres, meus irmãos, do pecado. Livres dos efeitos do pecado, o verdadeiro conhecimento de Deus produz em nosso coração santidade. É interessante que a gente entenda isso. Uma pessoa que realmente é regenerada, que foi salva, que foi remida, que vive para a glória do Senhor, ela busca constantemente a santidade, ela busca um processo contínuo, ela é uma busca incessante na santificação. Enquanto para os falsos mestres, a purificação da vida acontecia quando nos livramos da matéria ou quando nós nos autoconhecemos, como muita gente aí tem feito. Infelizmente, os púlpitos hoje têm mais psicólogos e mais psicanalistas do que pastores. Infelizmente, isso tem acontecido. As pessoas têm pregado mais o autoconhecimento, mais aquilo que o ser humano tem que se conhecer, mais aquilo que o ser humano tem que fazer para ganhar alguma coisa do que a graça do Senhor Jesus. Então Pedro está escrevendo e alertando de que o autoconhecimento, de que aquilo que as pessoas dizem a parte de Cristo não é válido, porque para ser salvo é somente por meio de Jesus Cristo. Para que nós concluamos então, meus irmãos, esse sermão, para que a gente possa concluir então, mais uma vez eu já peço desculpa pelos transtornos aí, se você já ouviu um barulho aí também, que pode ter acontecido aqui na parede, então eu já peço a você já perdão por isso. Então, para que a gente possa então concluir essa palavra, a gente precisa entender que Pedro está alertando para um fortalecimento de um grupo. Pedro está alertando para que um grupo então se fortaleça, entenda quem é Jesus Cristo e sirva a Ele a cada dia. Uma pessoa que diz que conhece o Senhor deve buscar a santidade dia após dia. O Novo Testamento constantemente denuncia uma profissão de fé que não faz diferença alguma no comportamento. Então, constantemente as Escrituras do Novo Testamento têm dito de que não há como dizer que é um cristão e a sua vida não condizer com aquilo. É interessante que muitas pessoas falam, eu creio em Jesus, mas eu sou o mesmo de antes. Isso é incoerente, não há como. E Pedro está desafiando a gente a uma mudança, a uma santificação. Quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais conhecimento pleno eu tenho do Senhor, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais santidade eu busco o Senhor. É isso que Pedro está alertando. E muitos dizem, eu sou salvo por Jesus, mas não mudei nada. Isso é incoerente. Uma pessoa que se diz salva, mas não vive para a glória do Senhor, não frutifica, não exalta o Senhor com a sua vida, isso não é algo normal, é incoerência isso. Então Pedro está desafiando a essa mudança. A salvação, meus irmãos, é um rompimento com a vida do pecado. Há um rompimento nisso aí. Se há em nós a natureza divina, coparticipantes da família de Deus, então nós devemos ansiar por aquilo que glorifique a Deus. O propósito da salvação é nos tirar das trevas para a luz do Senhor. O conhecimento genuíno de Deus por meio de Cristo dá aos crentes tudo o que eles precisam para viver uma vida que glorifica o Senhor. Então nós precisamos viver, conhecer, buscar ao Senhor. Você foi salvo para a santidade. Você não foi salvo para viver uma vida promíscua. Você foi salvo para glorificar o Senhor com a sua vida. Cristo te regenerou, Cristo te salvou, o Espírito Santo está contigo e é Ele quem te desafia a uma mudança constante. É necessário abandonar o nosso eu e viver para a glória do Senhor. Você foi salvo para a santidade. Cristo te salvou para uma vida que o glorifique. Vivemos assim então para a glória do Senhor. Então o desafio que Pedro nos trata. Nós tentamos aqui resumir um pouco as argumentações que Pedro nos dá por causa do nosso tempo, mas é interessante que Pedro aqui bombardeia a gente de informação, dizendo, olha, vocês estão sendo inundados por coisas que não é de Cristo. Busca Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele nos deu um pleno conhecimento
Precisamos buscar um pleno conhecimento da sua palavra, precisamos buscá-lo a cada dia, precisamos parar de olhar para a nossa Bíblia como um amuleto, mas entender que a revelação do Senhor se dá ali, aonde Ele fala ao nosso coração. Se eu não me engano, foi Charles Spurgeon quem falou essa frase. Se não foi ele, já peço perdão por isso. Ele disse algo muito interessante, de que algumas Bíblias de alguns cristãos estão tão empoeiradas que dá para escrever pecado na página, na capa da sua Bíblia. É necessário ler a palavra, ter um pleno conhecimento do Senhor. É necessário buscar o Senhor. É necessário viver para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu queria concluir agora, orar ao Senhor e clamar ao Senhor pela sua vida, e logo em seguida nós vamos estar encerrando essa live de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui e que o Senhor possa falar profundamente o coração. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pedimos, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pedimos que o Senhor possa estar nos usando para a glória do seu nome. Perdoa, Senhor, o nosso ser, perdoa a nossa vida, e que o Senhor possa estar, Senhor, nos ajudando a viver uma vida de santificação a cada dia, uma vida que glorifica o Senhor dia após dia. Nós te exaltamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.